Você está preparado para o grande e terrível dia do Senhor? Deus enviou uma mensagem urgente para nós nos últimos tempos. A mesma mensagem poderosa que transformou uma geração através de Elias e de João Batista. Fique nesse vídeo e descubra agora a mensagem que vai definir o destino eterno de toda a humanidade. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz e também a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre cada um de vocês. Amém? E meus amigos, hoje eu quero trazer uma mensagem que, ao mesmo tempo em que é urgente, ela também é vital para esse tempo em que estamos vivendo. Vocês sabiam que a palavra de Deus diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, assim como um pouco antes da primeira vinda de Cristo, Deus vai enviar uma mensagem especial para preparar o povo a fim de receber Jesus em sua glória e majestade? Bom, permaneça comigo nesse vídeo, porque Deus tem algo profundo e também importantíssimo para falar ao seu coração. E agora, vamos mergulhar aí nas Escrituras e entender o que Deus espera de nós nos últimos dias da história desse mundo. E está escrito: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, o texto aí de Malaquias nos alerta para o tempo final, quando Deus vai enviar o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Contudo, essa mensagem não é apenas uma advertência para os judeus antigos, mas ela é uma palavra viva e também poderosíssima para cada um de nós que vivemos agora no limiar da segunda vinda de Cristo. Queridos, assim como João Batista, no espírito de Elias, preparou o caminho para o primeiro advento de Jesus, da mesma forma, vocês e eu somos chamados para preparar o caminho para o segundo advento do Senhor no espírito de Elias. O Espírito de Profecia nos diz o seguinte a esse respeito: a obra de João Batista e a obra dos que nos últimos dias saem no espírito e poder de Elias para despertar as pessoas de sua apatia são idênticas em muitos aspectos. Assim como João Batista vivia de forma simples e chamava todo o povo ao arrependimento, hoje Deus convoca os remanescentes da profecia bíblica para uma vida de humildade e também de obediência, a fim de fazermos a mesma obra que João fez, chamar o povo ao arrependimento, porque o reino de Deus está próximo. Bom, João Batista tinha uma obra toda especial e para cumpri-la, antes ele teve que se separar do luxo e também da extravagância da sociedade. Em vez de João se vestir com as roupas pomposas dos sacerdotes e dos reis daquela época, o vestuário dele era simples. Em vez de João se saciar com os banquetes iguais aos que os ricos da sua época se banqueteavam, a alimentação dele era simples e ela consistia em uma reprovação silenciosa contra a glutonaria e também a ostentação daquela época. E a lição aqui é clara, meus queridos. Deus não está buscando seguidores que se conformem com o mundo, mas Ele está buscando separar um povo que tenha zelo e também comprometimento com a sua verdade, a qual abomina completamente os costumes desse mundo. Queridos, semelhantemente ao tempo em que João Batista viveu, nós estamos vivendo em tempos de apostasia e de frieza espiritual. A glutonaria, o materialismo e a negligência para com os mandamentos de Deus tomam conta aí do mundo na nossa época, tal como tomaram conta do mundo da época em que João Batista viveu. E assim como aquele que precedeu Jesus teve que viver uma vida que exalava a reforma em todas as áreas, da mesma maneira, nós precisamos ouvir o chamado de Deus para então uma reforma em nossas vidas. O grande assunto da reforma deve ser agitado e a mente do público deve ser estimulada. Deus tem mostrado que a reforma de saúde está tão intimamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo como a mão está com o corpo.
Amigos, hoje Deus nos chama a abandonar os ídolos que temos colocado em nossos corações, quer seja a comida, as riquezas ou a busca desenfreada pelos prazeres do mundo. E, assim como João Batista, meus queridos, hoje nós precisamos viver com temperança, simplicidade e reverência diante de Deus. Bom, assim como João apontava para os 10 mandamentos, hoje vocês e eu também somos chamados a proclamar a mensagem do primeiro anjo, a qual diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Isso está lá em Apocalipse 14, versículo 7. Amigos, nós devemos proclamar essa mensagem com o mesmo fervor e com a mesma coragem que caracterizavam Elias e também João Batista. Esses 2 homens de Deus, eles não temiam os reis da sua época e nem se curvavam às pressões da sociedade. E da mesma forma, hoje Deus precisa de uma igreja ousada, corajosa e pronta para levantar a voz contra o pecado e para anunciar a vinda iminente do nosso Salvador. Veja, o profeta Malaquias, ele fala sobre a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E isso, queridos, é um chamado para a restauração dos relacionamentos familiares nos últimos dias. Quantas famílias estão hoje mesmo divididas por causa do orgulho, do ressentimento e das mágoas? Mas Deus deseja curar essas feridas e trazer reconciliação através do Espírito e do poder de Elias às famílias neste tempo do fim. Contudo, é claro que essa cura e essa restauração, elas só podem ser possíveis se o coração humano se render completamente ao Senhor, não é verdade? Bom, o grande e terrível dia do Senhor está se aproximando. Ele vai ser um dia de alegria para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas vai ser um dia de juízo terrível para aqueles que rejeitarem a verdade presente, porque o Senhor virá pela segunda vez para julgar o mundo e com justiça. Amigos, esse não é um tempo de complacência, mas é um tempo de constante vigilância espiritual. Nós precisamos estar em contínua comunhão com Deus e precisamos buscar conhecer e aplicar a vontade dele em nossas vidas para que sejamos como luzes no meio do mundo que está em terríveis trevas. Hoje, meus irmãos, o Espírito Santo nos chama ao arrependimento, à humildade e também ao compromisso com a mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14. E que cada um de nós, semelhante a João Batista e também a Elias, que venha a ser uma voz que clama no deserto desse mundo caído para então preparar o caminho do nosso Senhor. Portanto, meus queridos, se existe algo em suas vidas que precisa ser entregue a Deus, talvez um hábito, um relacionamento quebrado, uma área aí de desobediência ou outra coisa qualquer, hoje é o dia de fazer isso. Então, não endureça o coração, mas responda ao chamado de Deus antes que venha o grande e terrível dia da sua ira. E que Deus nos dê coragem para então viver uma vida de fidelidade e também de santidade até a segunda vinda do Senhor. Amém? Bom, nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.